ideia que a gente quer trazer de bondade para esta noite é a ideia de bondade de verdade. É aquela bondade que a gente pratica por respeito à nossa essência. É aquilo que a gente faz porque nós somos humanos. E humanos são bons. Humanos são capazes de praticar a bondade. E é isto que nós trazemos aqui na noite de hoje. Veja, se ser humano é a nossa essência, e como humanos nós somos capazes de ser bons, de sermos generosos, caridosos e tudo mais, assim como as plantas existem para fazer a fotossíntese. Para que as plantas existem? Para fazer a fotossíntese. Para que as árvores existem? Para nos dar sombra, frutos, descanso, para também espalhar a sua energia por toda parte, pelo subsolo, e mandar esse subsolo com toda a sua força, com toda a sua energia. Já imaginou se a planta um dia acordasse e dissesse assim: não vou mais fazer fotossíntese? Eles que se viram. Eles ficam aí expelindo o gás carbônico quando põe o ar para fora, e eles que se virem agora para produzir oxigênio. Como seria? Eu acho que eles não merecem, porque às vezes a gente faz um filtro de quem merece a nossa bondade e de quem não merece a nossa bondade. Ah, fulano de tal não merece minha bondade, porque olha lá como ele é. Ele não é bom com ninguém, olha lá o que ele me fez ou o que ele deixou de me fazer. Então esse é um pensamento que a gente precisa ir trabalhando. Não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia. Eu gosto de dizer que da noite para o dia é só nascer do sol. Fora isso, nada mais acontece da noite para o dia. Tudo é um processo que começa com a conscientização e depois a gente vai se conscientizando, vai pensando naquilo, vai falando naquilo, vai lendo sobre aquilo, vai ouvindo sobre aquilo, e aos pouquinhos aquela ideia, aquela sensação vai tomando conta da gente. E quando a gente viu que não, está ali fazendo uma coisinha ou outra, e daquela coisinha mais outra e outra e outra. Então nós não podemos, se a gente não gostaria que as plantas ou as árvores fizessem conosco, não vou mais fazer fotossíntese. Já pensou se a macieira, a gente falou da maçã agora há pouco, dissesse assim: não vou mais produzir maçãs? É impossível, ela não consegue, ela nasceu, foi criada para produzir maçãs, assim como a goiabeira para produzir goiabas e por diante. Nós fomos criados para sermos bons, para aprendermos a ser bons, para construirmos isso em nós a cada encarnação. Precisa ter pressa? Não precisa ter pressa. Nós somos espíritos imortais. Nesta existência é uma que já aconteceram muitas outras lá atrás, assim como nós teremos muitas outras adiante. Mas é bom estacionar muito no caminho, né? Que tal se a gente andar sem pressa, mas sem pausa? Sem pressa, mas sem pausa. De maneira que a gente sempre esteja a caminho. Mas a gente sempre precisa lembrar que ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. Sim ou não? Tem uma história muito bonitinha do sábio e da serpente. Já ouviram ou não? Um sábio saiu para a sua peregrinação, parou numa aldeia, e todas as pessoas da aldeia vieram, cercaram o sábio para receber dele as suas bênçãos. Um camponês desta aldeia ficou à parte do círculo que se formou, esperou que todos fossem abençoados pelo sábio. E assim que o sábio terminou, era já quase hora do almoço, ele chamou o sábio de lado e disse: olha, eu preciso muito da sua ajuda, porque o senhor precisa conversar com uma serpente que vive aqui na redondeza da nossa aldeia. É uma serpente negra, ela é muito maligna, ela é muito brava, ela é muito cruel. A sua picada não mata, mas ela é capaz de deixar uma pessoa doente por até 3 ou 4 semanas. E isto judia da pessoa, judia da família, se a pessoa for o caçador, o provedor daquela família, né? Traz muitas dificuldades para a aldeia, porque nós somos poucos, a nossa manutenção e a nossa segurança depende de um pedacinho de cada um de nós. Então nós precisamos, o sábio disse: pois não, o senhor me leve até onde está a serpente que eu vou conversar com ela.
E assim foi. Chegando perto do buraco onde a serpente vivia, lá estava ela, preguiçosamente enrolada, bem enroladinha. Vocês já viram uma serpente bem enroladinha tomando sol? O sábio chegou pertinho da serpente e pediu licença. Olá, dona serpente, eu vim conversar com a senhora. E ela logo já levantou a cabecinha dela e olhou o sábio nos olhos, com aqueles olhos vidrados, e se urrou, né? E aí o sábio se acautelou, mas ele foi abaixando devagarzinho, diminuiu o tom de voz e foi conversando com ela. Dona serpente, eu vim aqui para pedir para a senhora pensar no que a senhora está fazendo, essa vida que a senhora está levando, essas coisas, a senhora fica picando o pessoal da aldeia, isso não é bom. E começou devagarzinho, se aproximar dela e passar a mão. Ele viu que o sol batia na pele dela, que era realmente negra, mas tinha uns fios assim, pareciam uns rastros verde e amarelo, que brilhavam ao sol. E aí ele começou a passar a mão ali na serpente, olha, isso não é bom, porque o que a senhora ganha com isso? As pessoas sofrem. Foi conversando com a serpente, foi conversando. Aí ela, de vez em quando, olhava para ele assim, e se fingia que não estava ouvindo, e aí olhava de novo, mas aí ele foi fazendo carinho, conversando com ela, falando o quanto ela era bonita, o quanto ela fazia parte da natureza, e o quanto era importante a existência dela, e etc e tal, fazendo carinho, quem é que resiste a um carinho sincero? Nem a serpente. Ela foi se desenrolando, aquilo foi ficando gostosinho, e ela foi ganhando aquele carinho, e as horas foram passando, até que começou a anoitecer. E o sábio disse para ela então, olha, procura trilhar, eu quero te pedir, vamos fazer um acordo, procura trilhar um caminho de paz, um caminho de boa vizinhança aqui com o pessoal da aldeia, né? Procura se dar bem com eles, não machuque mais nenhum deles e tudo mais. Daqui a um ano eu volto e venho te visitar. E a gente continua conversando, porque já está anoitecendo. Imagina o tempo que o sábio ficou lá conversando com a serpente. E aí ela disse, tá bom, eu vou fazer o que o senhor está me pedindo. Daqui a um ano eu espero o seu retorno aqui, mas o senhor vai voltar mesmo? Tem a minha palavra, eu volto aqui. O tempo passou, dali um ano o sábio voltou. E a hora que ele entrou na aldeia, a primeira coisa que ele pediu era que o levassem novamente até a casa, até o buraco da serpente, porque ele gostaria de conversar com ela antes de falar ali com o pessoal da aldeia. E aí ele chegou no buraco e chamou, Dona Serpente, Dona Serpente. E aí, com muito custo, aquela serpente magrela, cheia de cicatrizes enormes na sua pele, toda machucada, os machucados ainda estavam em chaga aberta, foi saindo com a maior dificuldade daquele buraco. Ele olhou e falou assim, meu Deus, mas ele via o sofrimento naquela serpente. Quando ela olhou para ele viu aquela autoconfiança, aquela soberba, toda aquela força que ele viu da primeira vez quando encontrou a serpente, tinha desaparecido. Tudo que ele via na serpente era dor e sofrimento. E ele perguntou com ela, o que aconteceu? Aí ela disse, pois é, agora esse é o meu estado. E eu estou nesse estado por sua culpa. A responsabilidade por eu estar nesse estado é sua, porque eu me comprometi a ser o que o Senhor, a trilhar um novo caminho, a me transformar. O Senhor me propôs uma transformação e eu aceitei essa proposta e me esforcei efetivamente para essa transformação. Mas o que aconteceu? O pessoal da aldeia no começo ficava de longe, e aí viam que eu não reagia, tiravam paus, atiravam pedras. Aí eles viam que eu não reagia, foram chegando mais perto, e aí era chute, pontapé, pisavam em mim, né? Me feriram de todas as formas que o Senhor pode imaginar, e olha só como eu estou. E o sábio então pensou e disse, se ajoelhou e disse para ela, Dona Serpente, a senhora me perdoe, a senhora tem toda a razão.
o seu estado de agora, essas suas dores, essas suas úlceras, essas suas marcas, essa sua tristeza, esse seu sofrimento, realmente é responsabilidade minha, é culpa minha. E ela então pergunta, então eu não devia ter me transformado? Ele diz, sim, claro, a senhora deveria ter se transformado, porque esta é a lei. A senhora deveria ter se transformado, mas eu esqueci de lhe dizer que se não era para a senhora picar ninguém, isso não significava que a senhora não devia silvar, para deixar longe as pessoas que queriam abusar da senhora, que queriam lhe fazer mal. Então nós, quando pensamos na bondade, muitas vezes a gente tem essa ideia de ser bom, que é aquele bom que tudo sofre, que tudo aguenta, que as pessoas fazem miséria, gato e sapato, não é assim que a gente faz? Eu não sei de onde saiu essa expressão, aliás, gato e sapato, né? Mas a gente diz muito isso, fez gato e sapato da pessoa. Então, são relações familiares muito complicadas, são relações profissionais muito complicadas, são relações sociais muito complicadas, em que as pessoas que não falam, que não reagem, que não dizem, opa, peraí, você vem até aqui, daqui para frente você não passa. Porque as pessoas que são maldosas, as pessoas que são assediadoras, são igual água, se espalham por toda parte. Se não houver limite, não tem limite para eles. Então é preciso que, ainda que sejamos bons, nós saibamos estabelecer os limites necessários para que nós nos preservemos. É preciso que a gente se preserve bem, se preserve saudável, física, emocionalmente, espiritualmente. Então, às vezes eu ouço pessoas, não sei se acontece aqui neste templo, mas acontece às vezes lá na casa que eu trabalho, as pessoas dizem assim, eu não posso ir a lugar nenhum porque eu sou igual uma esponja, eu pego tudo. Oi? Né? Que utilidade tem você ir num lugar ser igual uma esponja e pegar tudo e ficar ruim? Nenhuma. Né? É preciso que nós sejamos como uma vela acesa, que a nossa luz acenda a luz dos que estão à nossa volta e que eventualmente estejam nas sombras. Então é preciso que a gente vigie, é preciso que a gente ore, é preciso que a gente se fortaleça de tal maneira que nós sejamos úteis onde nós estivermos. E que se o perigo estiver à nossa volta, se o perigo começa a se avizinhar e a gente sente quando o perigo se avizinha, a gente se acautela. Se houver recursos próprios para se acautelar, que bom. Se não tiver, se afaste, se fortaleça, busque ajuda e volte no lugar para fazer o trabalho. Porque esta ideia de que eu vou indo e vou absorvendo tudo, os outros ficam bem e eu fico ruim, é igual a história da serpente. Porque as pessoas têm uma tendência muito grande a abusar das pessoas que são boas. Abusam demais. Sabe por que as pessoas não abusam umas das outras? Porque tem limite. Né? E os limites para as pessoas fora da nossa casa são sempre maiores do que o para dentro da nossa casa, a intimidade é maior e tudo mais. Então é preciso que amorosamente a gente aprenda a impor limites. Isto eu não gosto. Isto eu não vou admitir. Isto não é bom para mim. Isto não me agrada, isto me magoa, isto me fere, isto me entristece. E ferir e entristecer é algo muito pessoal. O que entristece para um não entristece para o outro. O que ofende um não ofende o outro, sim ou não? Ninguém se ofende na mesma medida, nós somos seres absolutamente únicos. A forma como eu vejo uma tonalidade é única, só eu vejo naquele tom, ninguém mais vê. Nós somos seres únicos, assim como as listas da zebra. Não tem duas com listas iguais. Assim somos nós. Cada um de nós sente numa intensidade. Cada um de nós se fere numa intensidade por uma razão que para alguém pode ser uma bobagem, mas para a gente tem um peso enorme. Então é preciso saber isso, respeitar isso.
e estabelecer os limites para que as pessoas não avancem, para que a gente não se torne igual a serpente. Então a gente se transforma pelo amor, a gente se transforma pelo bem, a gente assume o compromisso, a ideia, a alegria de praticar a bondade em toda parte, em todas as situações, onde quer que a gente tenha uma mínima chance que nós sejamos bons, que a bondade seja a nossa companheira de sempre. Porém, que a gente saiba se proteger também. E ser bom não significa permitir também que as pessoas façam as coisas erradas, e para que a gente não diga que aquilo é errado, que a gente quer ser bonzinho, as mulheres querem ser a rainha do baile, então todo mundo tem que gostar delas, né? Elas têm que agradar todo mundo, e os homens têm que ser sempre os fortes e tudo mais. Então muitas vezes a gente não faz o que precisa fazer, não coloca uma situação no devido lugar, um ponto final, ou uma colocação apropriada, principalmente com os filhos, com os pequenos, porque os pais agora querem ser amigos dos filhos, e aí perde o lugar de pai.